Bom dia. Bom dia a todos que estão presentes em nossa casa. Bom dia aos amigos internautas. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bem, a nossa reunião funciona da seguinte maneira. De início, nós teremos uma mensagem do livro, logo em seguida a prece inicial, depois o evangelho com a nossa irmã, e ao final a prece de encerramento, e logo após a prece de encerramento teremos os passes. Bem, então vamos iniciar a nossa reunião com a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates da tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permaneceram pisados pelos ingratos, os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos a inquietação e a amargura, certo, não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecer da divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que, nas aflições, é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Queridos amigos, diante desta mensagem do Espírito Emmanuel, convido a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Senhor Jesus, recordando de suas palavras, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sim, Senhor, compreendemos que Tu és o caminho, a verdade e a vida. Amigo celeste, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, a buscar o lenitivo para nossas almas cansadas, sofridas, mas também sabemos dos momentos, das alegrias que temos em nossas existências. Amigo, que nos envolva na sua paz, no seu amor. Permita igualmente que os teus mensageiros, amigos incansáveis da tua seara, estejam conosco. E igualmente que a nossa irmã seja amparada, inspirada, para trazer a todos nós, recordar a tua mensagem de paz, de amor aos nossos corações. Obrigado, Jesus,
que assim seja. Muito bem. Então hoje com a nossa irmã Patrícia Ghiseline, ela é membro do Conselho Deliberativo da nossa casa, evangelizadora, expositora do Evangelho. E ela vai abordar para nós do capítulo 5º com o tema Justiça das Aflições. Com a palavra, a nossa irmã. Muito bom dia a todos, aos que se encontram presentes. É sempre um prazer imenso ver essa casa tão cheia, e também aqueles que nos acompanham através da internet em seus lares ou que ainda nos verão posteriormente. Então vamos pedir que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar a nos envolver a todos e que através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga que possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. Como disse o Carlinhos, hoje nós vamos começar o capítulo 5 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é intitulado como Bem-aventurados os aflitos. Então, assim, antes de começar, eu gostaria de fazer inicialmente uma pequena reflexão em torno da disposição dos capítulos do Evangelho até aqui. Porque a gente percebe, com o passar do tempo, às vezes a gente vai refletindo, imaginando, estudando e tirando algumas conclusões, claro que superficialmente ainda, mas sobre a disposição desses capítulos. E a gente observa que esse capítulo do Bem-aventurados os aflitos, ele está logo no comecinho do Evangelho. E a gente entende o porquê disso, porque não é à toa. A gente vê, por exemplo, que os primeiros capítulos, eles foram feitos assim com um grande esforço por Kardec, pela espiritualidade superior, para mostrar para a gente, inicialmente, a harmonia entre a lei antiga, no que diz respeito ao conteúdo divino, que foi trazido por Moisés, ou seja, os 10 mandamentos, e as interpretações daquilo que se segue alinhado com os 10 mandamentos, descartando, é claro, a lei civil de Moisés, ou seja, o alinhamento entre os 10 mandamentos divinos, Jesus e a doutrina espírita. A gente vê ainda, logo nos capítulos iniciais, no capítulo 3, também esse esforço da espiritualidade e Kardec para mostrar para a gente que há muitas moradas na casa do Pai, pedindo para que a gente, mostrando mesmo, para que a gente consiga abrir o nosso horizonte de análise, para que a gente deixe de analisar a vida somente desse aspecto aqui da Terra, que até então a gente só consegue perceber do ponto em que a gente se encontra aqui. Então que a gente consiga imaginar, que a gente consiga ver algo muito maior, muito mais amplo. Tanto que a literatura espírita que se segue, ela vem demonstrando nas mais variadas páginas a respeito disso. A gente já teve a oportunidade de estudar tantas vezes, né, André Luiz, Emmanuel, por Chico, Divaldo e tantos outros. E depois, meus irmãos, nós vemos o capítulo 4, que é também um esforço muito grande para explicar para a gente que a reencarnação, ela é a chave. A reencarnação é como a chave do entendimento do Evangelho do Cristo, que já estava presente nas lições dele lá na sua época, e que não foram assim devidamente compreendidas, ou se foram, tiveram algumas traduções distorcidas. Então é feito esse esforço muito grande pela espiritualidade por Kardec para mostrar também para a gente, para que a gente compreenda que a reencarnação, ela não é uma inovação da doutrina espírita, muito pelo contrário, ela é uma crença muito antiga. Ela é uma crença que já vem lá do tempo dos judeus, dos hebreus, existem os budistas, os hinduístas. Então, assim, mesmo que de uma forma muito, muito superficial, ela não é uma inovação, ela não é uma criação da doutrina espírita, mas que Jesus, lá atrás, ele mencionou, ele não refutou, e muito pelo contrário, ele deixou introduções a respeito para que a gente pudesse entender. Então, quando a gente vê todo esse esforço inicial, que é muito necessário para que a gente parta desses pressupostos, para que a gente então consiga compreender o Espiritismo como uma continuidade da revelação divina no mundo,
para que a gente compreenda que a reencarnação ela é uma verdade da natureza, ela é absoluta. É uma coisa existente na nossa vida. E aí então vem esse capítulo 5, que tem, meus irmãos, a função, a feição de um verdadeiro consolador para a gente, porque nesse capítulo vai ser tratado o porquê do sofrimento, através da luz da doutrina espírita. Então o Evangelho ele nos consola, ele traz para a gente inúmeros meios de sofrer, mas sofrer com resignação, com entendimento, entendendo o porquê disso. Só que é nesse capítulo também do Evangelho segundo o Espiritismo que nós passamos então a compreender esse sofrimento. E compreendendo ele agora, é que ele vai exercer esse papel de consolador na nossa vida. Essencialmente porque, se a gente for fazer uma apertada síntese, nós vamos compreender profundamente que nós é que somos responsáveis por tudo aquilo que acontece à nossa volta. E então, todo e qualquer sofrimento que atinge a nossa vida tem uma origem em nós mesmos, nos nossos atos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas palavras que nós usamos na vida presente e nas vidas passadas também. E aí então o Espiritismo ele exerce esse papel de grande consolo, de grande mesmo, porque o conteúdo desse capítulo, que é sim um dos capítulos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito explicativo, porque ele vem explicar o porquê dos sofrimentos que a gente passa na vida. E muitas vezes o que ele faz é jogar luzes, ele joga claridade aonde a gente não estava conseguindo enxergar bem. Então, principalmente no nosso mundo íntimo, para que a gente comece a enxergar e a entender um pouco mais. E aí a gente então começa a refletir sobre esses sofrimentos que nos tocam, até um ponto em que a gente começa então a entender que nós estamos criando esses motivos e razões para aqueles sofrimentos, para que a gente então comece a exercitar o autoexame da nossa própria consciência, um autoexame da nossa vida. E aí então a gente começa a ter os elementos para começar a combater as atitudes e as ações que nos levam a esses sofrimentos. Então a gente começa a combater essas atitudes que a gente já não deveria ter mais. Então é nesse capítulo que a gente começa a compreender que todo sofrimento na Terra ele tem um motivo. E a partir do momento em que a gente começa a ler, a refletir, começa a compreender essas lições, nós vamos começar, por exemplo, a deixar de acreditar em sorte ou azar. Ah, como eu sou azarado. Ah, por que nada dá certo para mim? Como eu sou azarado? Ah, isso está acontecendo comigo, eu não sei por quê. Ah, eu não sei o que eu fiz para passar por isso. Ah, Deus gosta mais do outro do que de mim, do fulano, do ciclano. Então, todo esse tipo de pensamento, ele vai se afastando da gente. Ele vai se afastando. A gente passa a compreender o nosso lugar. E tudo aquilo que nos toca é como um fruto do reflexo daquilo que a gente faz, das nossas ações, sejam elas atuais ou passadas. Então, aquilo que vai acontecer no futuro, da mesma forma como reflexo daquilo que a gente faz hoje no presente. Porque se eu sofro hoje pelo que eu fiz ontem, lá atrás, se eu faço mal hoje, eu vou sofrer. E talvez eu não sofra só na próxima vida. Eu sofro logo ali, ainda nessa vida. Então, a justiça divina, ela é infalível. Ela é justa. E aí a gente afasta, então, esse tipo de pensamento preconceituoso que a gente tinha até então por imaginar, assim, que alguém... Por exemplo, algumas pessoas ao longo da nossa vida, elas podem nos querer mal. Elas podem nos desejar mal. Talvez a gente não consiga evitar isso. Mas será que isso vai fazer com que o mal nos aconteça? O mal só vai nos acontecer se a gente tiver feito por onde. Por exemplo, se alguém deseja o mal para mim, porque eu lhe fiz mal, possivelmente esse mal ele vai me acontecer sim, mas não é pelo simples desejo da pessoa, mas como uma consequência, uma colheita do mal que eu pratiquei. Não pelo simples fato dela pensar, eu quero que aconteça o mal para ela. Então, meus irmãos, a gente compreende muita coisa, muita mesmo. E um dos pontos que é extremamente consolador é que ele traz, é quando ele explica para a gente que as causas anteriores das nossas aflições, ele mostra para a gente que tudo é fruto
das nossas atitudes. Só que aí, baseado no que nós vamos começar a tentar entender no estudo de hoje, o Evangelho de Jesus diz assim: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome de sede e de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois serão saciados. Sois felizes vós que chorais, pois um dia rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo, e ai de vós que estáis saciados, pois terão fome. E ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorareis. Essas são palavras de Jesus que está transcrita em Mateus e em Lucas. Então, as compensações que Jesus promete para a gente, aos aflitos da terra, elas podem se realizar tanto nessa vida quanto na vida futura. Sem a certeza do futuro, esses ensinamentos morais, eles seriam, na verdade, um contrassenso. Bem mais do que isso, podia até ser uma enganação. Porque então surge a pergunta: por que uns sofrem mais do que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar isso? Porque uns para tudo dá certo e outros simplesmente nada acontece, nada dá certo. A fé no futuro, ela nos proporciona paciência, mas ela não explica as desigualdades, que se a gente for ver, elas parecem até desmentir a justiça divina. Então, se a gente admitir a existência de Deus, porque para admitir a existência de Deus, ele tem que ser todo-poderoso, todo justiça, todo bondade, porque senão ele simplesmente não seria Deus. E se Deus é soberanamente bom e justo, ele não pode agir com capricho ou com parcialidade, para uns fazer mais e para outros fazer menos. Então, essas contrariedades que a gente tem na vida, elas têm uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa também é justa. Então, Jesus, ele veio e colocou os homens no caminho da compreensão dessa causa. E hoje a gente pode ver que os seres humanos, eles já são suficientemente maduros para compreender. Talvez naquela época ainda não. Então, muitas vezes, nós, os espíritas, ou os adeptos, né, com os primeiros contatos iniciais com a doutrina, ou às vezes até depois de algum tempo de estudo, de conhecimento da doutrina, pode ser que a gente tenha essa tendência a achar que todo o sofrimento, ou a maioria deles, vem de um passado muito longínquo, de uma vida passada, de muitas vidas. Ou seja, a gente tende a superestimar esse componente dessa dificuldade, como se tudo estivesse muito longe da gente. Como se todo o mal que a gente praticou não estivesse aqui, estivesse lá longe. Então, esse é um grande perigo. É um grande perigo. É um cuidado que a gente tem que ter, porque quando a gente superestima, ou a gente imagina algo num grau muito alto, pensando só nessas causas anteriores e muito longe, a gente deixa de perceber e de cuidar e de ter a devida atenção para que muitas das nossas causas, das nossas aflições, elas estão aqui. E aí a gente vai se complicando. E aí vai virando uma bola de neve. Ou seja, todo o sofrimento que a gente tem, ele sempre deriva de um passado. Mas não quer dizer que esse passado esteja tão longe. Ele pode sim estar muito longe, mas ele pode estar logo aqui. Ontem, na semana passada. Então, assim, tudo eu vou responder por aquilo que eu fiz. E aí nós vamos ver que inúmeros problemas que a gente está atravessando, inúmeras dificuldades, inúmeras aflições mesmo, elas derivam desse componente da nossa vida de hoje. Então, assim, Kardec explica para a gente da seguinte forma, que existem duas são as espécies das vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem a sua causa na vida presente, outra fora desta vida. Então, se a gente voltar às origens dos nossos males,
a gente vai reconhecer que muitos são consequências naturais do caráter e do mau proceder. Quantos homens não caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Quantos se arruinam simplesmente por falta de ordem ou de perseverança, pelo mau proceder, ou por simplesmente não entenderem os próprios limites? Quantas uniões são infelizes, são desgraçadas, simplesmente porque foram arranjadas por interesse, por vaidade, aonde o amor, o coração não tomou parte nenhuma? Quantas discussões, dissensões a gente podia ter evitado com um pouquinho mais de moderação? Quantas doenças, quantas enfermidades decorrem dos nossos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos por simplesmente não combater neles as más tendências que aparecem ali quando eles são pequenininhos? Por fraqueza, por indiferença. Esses pais, eles deixam desenvolver nos filhos os germes do orgulho, do egoísmo, da vaidade, o que vai produzindo a secura do coração. E aí, depois, mais tarde, quando eles começam a colher aquilo que eles semearam, eles não entendem, eles se afligem, eles sofrem, porque eles não conseguem entender essa falta de reconhecimento, porque os filhos os tratam com ingratidão. Então, ele comenta vários exemplos. Um deles é sobre as doenças mesmo, as enfermidades decorrentes de todo excesso de exagero que a gente pode ter. Então, só para ilustrar isso, para a gente compreender como que nós mesmos é que criamos as dificuldades para a gente, e a doutrina ela vai clareando isso para a gente, eu trouxe uma breve história aqui de um livro chamado A Vida Escreve, pela bendita psicografia de Chico Xavier, de Hilário Silva. No capítulo 17 da segunda parte tem um título que chama assim: O que acha o irmão? E ele diz assim: João Neves era um moço de muita fé. Sempre recorria aos préstimos do benfeitor desencarnado, que ajudava os doentes por intermédio das faculdades psicofônicas de um conhecido médium. Por mais de 5 anos consecutivos, o espírito amigo tratava da saúde de João através de passes com perfeita paciência. Então, assim, só para vocês entenderem, aqui a gente está falando de um espírita que frequentava uma fraternidade, e nessa fraternidade ele tinha o hábito de tomar passes com um amigo, esses mesmos passes magnéticos que a gente toma aqui no Genpaz. E já tinha 5 anos que ele estava fazendo esse tratamento, porque ele estava enfrentando dificuldades de saúde. Então, ele, decorrente desses problemas, ele sempre procurava a fraternidade para tomar esses passes. E aí ele continua. Certo dia, incorporado a médium, o caridoso amigo considerou. Então, assim, um benfeitor espiritual veio ali numa sessão e comentou com João assim: João, tudo temos feito por suas melhoras, entretanto, o seu problema gástrico é renitente. Ou seja, estava bem difícil de resolver lá o problema que o João tinha lá no estômago dele, né? E ele perguntou assim: o que você comeu hoje no almoço? E o rapaz rapidamente respondeu: comi feijão, arroz, 5 batatas, 2 empadas grandes, um prato de salada, 2 pães com manteiga, 2 bifes, 4 ovos e 2 xícaras de café quente. Aí parou, pensou: acho que foi só isso. Aí ele notou que o amigo ficou quieto e pensou: o que acha o irmão? O benfeitor sorriu e disse: eu, João, o que eu acho? O que eu posso te falar? Eu penso que para você o único remédio é se Deus te concedesse 2 estômagos. Então, assim, imagina só, gente, uma reunião mediúnica, ou seja, a pessoa recebendo um diagnóstico desse que é tão sério, porque a espiritualidade muitas vezes ela não faz rodeio nenhum com a gente, né? Ela fala diretamente, justamente para o nosso bem. Ou seja, naquele momento ele quis fazer o João refletir, porque como que ele ia harmonizar o estômago dele com essa quantidade absurda de comida? Isso falando só do almoço, né? Fora a janta, o lanche, o café, que deveria ser um exagero atrás do outro. Então, meus irmãos, quando a gente se depara com uma situação como essa,
A gente tem que parar e pensar, por exemplo, o quanto os nossos exageros podem nos fazer mal. Eu usei esse exemplo da comida aqui porque eu acho que é um dos exemplos mais comuns que a gente tem, né? Então, assim, aqui nesse caso, era um problema sério de desequilíbrio causado pela alimentação, que dificilmente ele ia conseguir resolver se ele não mudasse os hábitos da vida dele, se ele não mudasse a maneira dele de agir em relação àquilo. Então, Kardec, ele fala pra gente sobre vários exemplos. Ele comenta sobre muitas coisas, sobre o casamento, por exemplo, sobre uniões infelizes que simplesmente acontecem porque os casais simplesmente se casam por conta de benefícios materiais. Então, assim, muitas das nossas aflições derivam daí. Derivam simplesmente das escolhas que nós fazemos. Então, é muito fácil pensar que tá tudo lá no passado, mas o passado foi ontem, foi hoje de manhã. Então, a gente tem que pensar nisso, tem que pensar naquilo que eu estou fazendo nesse momento. Quando ele comenta, por exemplo, quanto à relação dos pais, da ingratidão dos filhos. Porque se eles forem avaliar, se for fazer um autoexame, muitas vezes a gente vai ver que aqueles filhos, eles cresceram sem noção religiosa nenhuma. É uma bênção quando a gente vê as crianças sentadas aqui na frente, ouvindo. A gente nunca tem noção do papel e da importância que isso vai ter na vida de uma criança. Porque grande parte das pessoas, dos adultos que têm problemas, se você for puxar lá atrás, elas cresceram sem nenhum tipo de princípio de fé. Cresceram sem ternura dos pais, ou com excesso dela, que também prejudica, às vezes com muita violência. Então, a doutrina, ela vem explicar pra gente que a gente tem que ter, a nossa energia, ela tem que ser temperada com amor, com carinho, principalmente em relação aos nossos filhos, em relação àqueles que estão próximos de nós. Porque a partir do momento que eles entenderem que eles têm limites, que eles têm essa noção de moral, de religiosidade, tudo vai mudar. Se a gente interrogar as nossas próprias consciências, se a gente voltar atrás e ver cada um dos males que aterrorizam ou que nos torturam, muitas das vezes a gente vai entender que se eu não tivesse feito isso ou aquilo, talvez eu não estivesse vivendo essa situação hoje. Então, quem que a gente pode responsabilizar pelas nossas aflições, senão a si mesmo? O homem, em grande número de vezes, ele é o próprio causador dos infortúnios dele. Mas é mais fácil se reconhecer de uma maneira mais simples, colocar a culpa na sorte, no azar, na providência divina. Então, assim, e muitas vezes a culpa é só nossa. O homem, ele vai evitar tudo isso quando ele começar a trabalhar muito mais pela moral do que pelo intelectual. Não que a gente não tenha que se melhorar intelectualmente, mas a gente tem que ser como duas asas, elas têm que andarem juntas, uma nunca pode ser maior que a outra. Então a gente vê assim que em cada item que Kardec colocou ali naquele capítulo, se a gente for analisar bem, cada frase que ele colocou ali dá para desenvolver e fazer um seminário. Porque todo excesso que a gente tem, seja físico, seja mental, tudo vai fazer mal pra gente. Pode ser na alimentação, um hábito ruim, por exemplo, a pessoa que fuma, que usa droga, que entorpecente, aquele que só bebe uma cervejinha de vez em quando. A gente às vezes não percebe o tamanho da profundidade, que hoje começa pequeno e amanhã vai aumentando e de repente viram excessos de toda a ordem. E o quanto isso nos prejudica, o quanto isso nos traz problemas. Então, o que o Kardec pede aqui pra gente, primeiro é que a gente reflita. E então a gente vai começar a entender que essas aflições, muitas delas são causadas por nós mesmos. No Livro dos Espíritos, nós vamos ver no capítulo que chama Penas e Gozos Terrenos, no capítulo 1 da quarta parte do Livro dos Espíritos, na pergunta 920, ele pergunta assim: o homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Não. Porque na Terra
a ele foi dado como provas e expiação, mas depende dele amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. Então, assim, a terra, ela está aqui para a gente provar e expiar. Então, a gente não vai ser plenamente feliz, mas a gente pode ser tão feliz quanto possível. Então, cabe a gente não procurar tantos males. E mais adiante, ele pergunta assim, com relação à felicidade, né? Porque uns são felizes e outros não. Então ele pergunta assim, haverá contudo uma medida comum de felicidade para todos os homens? E a resposta é, para a vida material é a posse do necessário e para a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, meus irmãos, para a gente conseguir cumprir esses pontos aqui, para a gente conseguir caminhar para uma felicidade relativa, um estado de paz e de alegria nessa vida, por mais que a gente tenha luta, dificuldade, se a gente estiver realmente, de fato, se esforçando, tendo essa fé no futuro que deriva desse entendimento que o Evangelho da doutrina nos traz, quando a gente compreende, então, que todas as dores que nós temos, Deus está presente em tudo. Nada acontece sem a permissão do Pai. Então nós iremos caminhando em direção a essa angelitude, a esse progresso, a essa luz, a esse Pai divino. Porque todos os males da vida, eles têm uma função educativa. E uma hora ou outra todos nós vamos ser atingidos por essa justiça divina. Então tudo que acontece à nossa volta tem um porquê, tem uma razão. E a fé no futuro, ela vai se constituindo. Deus não joga dados. Tudo tem um porquê, tudo tem uma razão. A consciência tranquila nossa é esse dever cumprido. Mas é um dever cumprido com esmero, com capricho. É além daquilo que a gente pode fazer. É quando a gente dá o nosso algo mais, quando você tem certeza que você fez o seu melhor. Aí a tua consciência está tranquila. Mas sem se preocupar com recompensa ou com retribuição, com reconhecimento ou qualquer coisa nesse sentido. E termos a posse apenas do necessário para que a gente evite o supérfluo. Para que a gente não crie necessidades para nós mesmos que de fato a gente não tem. Às vezes a gente quer tanto algo que a gente se envolve em tanta coisa para conseguir que a gente acaba perdendo a nossa paz. Na pergunta 926, ele pergunta assim, criando novas necessidades, a civilização não constitui uma nova fonte de aflições? E ele responde assim, os males deste mundo estão na razão das necessidades artificiais que criais para vós mesmos. Aquele que sabe limitar os seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa grandes decepções na vida. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidade. A gente aqui no nosso mundo, a gente acha que o mais rico é aquele que tem mais dinheiro, né? Que tem menos... Quando, na verdade, o mais rico é aquele que não precisa, que ele vive só com o básico e não se sente necessidade de outras coisas. Se invejais os gozos que vos parecem ser dos mais felizes do mundo, sabeis porventura o que lhes está reservado? De preferência, deveis, na verdade, lastimá-los. Deus, algumas vezes, permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque as suas lágrimas serão amargas. Quando um justo ele é infeliz, isso representa uma prova. Mas é uma prova que vai ser levada em conta se ele suportar com coragem, com resignação. Lembrai-vos dessas palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Então, meus irmãos, para concluir, eu trouxe uma outra página desse mesmo irmão Hilário Silva, pela bendita psicografia de Chico Xavier, no livro Almas em Desfile. Se chama o caso Pitanga. Diz assim: Pitanga, suas contas serão encerradas hoje, dizia o Dr. Abranches ao empregado surpreso. Embora estimemos muito o cooperador correto, não podemos mais conservá-lo,
Mas, doutor, por quê? Perguntou o pobre homem ao engenheiro que o falava. Você já tem 9 anos ou mais. A fábrica não deseja ter elementos estabilizados em demasia. Você sabe, é a lei. Então, assim, ou seja, antigamente, essa era uma situação que existia na legislação brasileira, que quando um funcionário trabalhava por 10 anos numa fábrica, era como se ele adquirisse uma estabilidade como se fosse um funcionário público. Então, a grande maioria das fábricas, para não ter esse problema, quando o funcionário estava chegando em 10 anos, ele dispensava o funcionário. Essa lei ela mudou depois de 88 com outras leis, né? Mas então a situação que a gente está vivendo aqui do Pitanga era exatamente essa. E aí ele continua assim: doutor, mas isso me acontece pela 2ª vez na vida. Sou viúvo e, apesar disso, eu crio 6 netos órfãos de pai e mãe. Desisto de qualquer direito, eu preciso trabalhar, eu vivo num barracão alugado, eu não tenho roupas e não tenho facilidades. Mas o que eu ganho dá para os meninos, essa é a minha vida. O chefe notou que ele chorava e ficou compadecido com ele, né? Ânimo, Pitanga, falou ele batendo no ombro. Mas João Pitanga, o encarregado da limpeza, largou a vassoura e começou a chorar copiosamente. O diretor, preocupado, deu-lhe o braço, o arrastou até o gabinete e fez ele sentar. Ora, ora, o que é isso? Não chore, Pitanga, você é um homem. Ah, doutor, eu tenho quase 60 anos, ninguém mais vai me empregar. E depois? Depois o quê, Pitanga? Pitanga então arrancou do bolso um pedaço de pano pardo, que deveria ter sido um lenço em outros tempos, enxugou a testa, o suor e as lágrimas e falou: doutor, há 28 anos eu era empregado numa casa bancária e conduzia 100 contos de réis num trem suburbano. No atropelo do desembarque, por falta de atenção, tomei uma pasta semelhante como sendo a minha. Agarrei-a, mas ao abri-la verifiquei o meu engano. Só havia lá dentro um livro de contabilidade e vários cadernos de estudo. A firma que esperava pelo dinheiro telefonou para o banco. Detido então no distrito policial, ninguém acreditou na minha palavra. Não fosse um amigo que se responsabilizou por mim, e eu teria amargado muito tempo na cadeia. Quis suicidar-me. Mas fiz-me espírita e compreendi que o sofrimento é o remédio da purificação espiritual. Para pagar a minha dívida, eu e minha esposa montamos uma lavanderia. Trabalhamos 10 anos, quase passando fome, e quando resgatamos a última prestação, minha mulher morreu tuberculosa. Tínhamos um filho, bom companheiro, que foi esmagado sob as rodas de um caminhão ao entregar a roupa lavada. Quando a viuvez chegou, restava minha filha. Coloquei-me numa fábrica de massas alimentícias. Ganhava pouco, mas eu tinha a compensação de ver Dorinha feliz. Antes de completar 10 anos de casa, assim como agora, eu fui despedido. Empreguei-me aqui como varredor. Minha filha casara-se com o marido, que era um operário de uma fábrica de móveis, que perdeu uma das pernas num desastre de trem. Desde essa época, ele ficou muito nervoso, perturbado, deu muito trabalho e veio por fim a descansar na morte há 4 anos. Dorinha, porém, não resistiu e acompanhou o marido depois de longa tuberculose. Deixaram-me eles 6 filhos. 6 crianças que esperam por meus braços de velho. O que farei agora sem emprego? O Dr. Abranches o consolou, faria de tudo para ajudá-lo. Disse então para o João que ele viesse toda semana para aqui, de repente ele conseguisse algo para ele fazer, mas naquela hora ele não podia simplesmente distorcer as decisões da diretoria. E de semana em semana o Pitanga aparecia lá e perguntava: ô, seu doutor Abrantes, será que eu já posso vir outra vez? Não, Pitanga, ainda não. Mas logo que a crise dos tecidos desapareça, tratarei de seu caso. E João voltava cada vez mais triste para casa. Então, para que a comida não ficasse muito curta, ele começou a apanhar papéis na rua e a pedir jornais velhos. E as diversas famílias espíritas ali em volta começaram a ajudá-lo. João, triste, ameaçado de despejo e cercado de cobranças, estava lá, triste, apanhando um sol na varanda de sua casa. Quando de repente uma bicicleta apontou. Um rapaz dos Correios chegou, entregou-lhe um telegrama. Assunto urgente. Um amigo que ele não conhecia o chamava em termos carinhosos. Ele morava em um bairro distante, estava doente e queria vê-lo.
Pitanga esperou 4 dias até arranjar o dinheiro do bonde e fez a viagem sem maiores preocupações. Como ele era médium passista, ele costumava receber esse tipo de solicitação. Então, daquela natureza para ele ir lá dar passe nos doentes, né? Ele espantou-se, porém, ao chegar no endereço indicado, porque ao dizer quem ele era, ele foi rapidamente introduzido na casa. Guiado por uma governanta, ele atravessou 2 salas grandes, um corredor ricamente mobiliado, entrou no aposento e viu um velho homem, que mais parecia um morto-vivo, enterrado nas cobertas. No doente, tudo parecia morte, apenas os olhos lampejavam vida. Entretanto, com muito esforço, o doente lhe estendeu a mão com muita dificuldade e depois de fazê-lo se sentar, falou comovido. João Pitanga, conheço você há quase 30 anos, sem que você me conheça. E de certo eu sairia do mundo sem apertar-lhe a mão. Mas sitiado há 4 meses pelo câncer, conheci a doutrina espírita e minha consciência despertou. Pedi a Deus não me deixasse partir sem vê-lo para pedir-lhe perdão. Diante de Pitanga, de boca aberta, o homem fez longo intervalo e continuou. Há 28 anos atrás, viajava eu ao seu lado, vindo da academia em que me fiz contador. Ao desembarcar, tomei sem querer a sua pasta como sendo minha, e só em casa me dei pelo engano. Tinha nas mãos 100 contos de réis pelos quais você sofreu tanto. Soube daí a 2 dias que você estava na polícia, acusado injustamente, mas calei-me. Era ambicioso, tinha planos, montei uma loja com o dinheiro e a loja prosperou. Depois de 10 anos, eu era um homem muito rico, podia gastar. Esqueci o seu nome, o seu problema e me atirei ao lucro fácil. Fiquei milionário. Contudo, ai de mim, a fortuna envolveu a minha casa em trevas. Com 2 filhos, minha esposa esqueceu as obrigações de mãe e entregou-se a um aventureiro. Humilhou-me o quanto pôde. Por amor aos meus filhos, eu não me desquitei. Minha mulher, porém, suicidou-se ao ver-se abandonada pelo homem que tanto mal fez à nossa família. Meu rapaz, envenenado talvez pelo dinheiro farto, começou a fazer loucuras e morreu em um desastre de automóvel, por ele mesmo conduzido em estado de embriaguez. Minha filha casou-se, mas meu genro não se sentia com necessidade de trabalhar. Viciou-se com maconha e acabou perturbado no sanatório. Viúva, minha filha não aguentou a solidão e, ainda impressionada com o exemplo da mãe, suicidou-se também, deixando-me 2 netos. Os meninos, porém, com problemas mentais, e fui compelido a deixá-los indefinidamente num colégio adequado. Pitanga, machucado no coração, chorava copiosamente. Como vê, dizia ele, você sofreu muito, mas tenho pago um preço terrível pelas aflições que lhe causei. Antes de conhecer o seu paradeiro, tomei contato com as verdades do Espiritismo e procurei distribuir o quanto fosse possível entre as instituições de beneficência. E aí, então, mostrando um cofre, ele disse, peço a você, porém, que abra o cofre e retire os 900 mil cruzeiros que estão lá dentro. São seus. Não lhe entrego todo o resto que tenho, pois os 2 netos precisam de pensão. Aceite, Pitanga. Aceite e me perdoe. E creia, eu não vou sem culpa na grande viagem. O seu perdão, contudo, será para mim uma nova força no mundo espiritual. Havia tanta confiança e tanta doçura no pedido de João que ele abriu o cofre e recolheu o dinheiro. Em seguida eles conversaram, trocaram confidências como velhos amigos. Oraram. Pitanga lhe aplicou passes. O doente ainda viveu 6 dias no corpo físico e o João o visitou diariamente, o assistindo até a última hora. No dia seguinte ao dos funerais, Pitanga voltou à fábrica, procurou o Dr. Abranches e lhe contou o sucedido, pedindo-lhe um conselho. Ah, agora, João, você está bem, disse o chefe sorrindo. Não, doutor, eu estou muito preocupado. Eu não quero que meus netos saibam que eu tenho esse dinheiro. Me ajude a empregá-los. Não quero passar pelo mesmo que passou o meu amigo. Você poderá agora pagar as suas dívidas e guardar mais de 800 contos em ações na fábrica. Haverá um bom rendimento. Você não precisa mais trabalhar. Mas o que, Pitanga? Ah, eu queria que o senhor pedisse à diretoria para dar-me o trabalho, porque ainda que eu tenha que
que ser despedido novamente daqui a 9 anos, penso que o dinheiro precisa ser bendito e quero que ele venha com bênçãos. Então o Dr. Abrantes sorriu e prometeu colaborar. 4 dias depois, chegou a ordem. Pitanga fora readmitido. E sem nem esperar pelo próximo dia, ele pegou a vassoura e começou a varrer. Então, assim, meus irmãos, essa historinha ela só conta pra gente o que Kardec veio falar sobre as nossas aflições. A grande verdade é que todas as aflições somos nós mesmos que criamos. No caso ali do Pitanga, ele simplesmente teve um erro de pegar uma pasta errada. Mas o amigo que pegou e sabendo que aquilo não pertencia a ele, pensando no lucro fácil, olha quanta desgraça ele trouxe para a vida dele, quanta coisa que ele não precisava ter passado. Então esse é o nosso livre-arbítrio. Nós temos o poder da escolha. Nós é que podemos tomar o curso das nossas vidas. Então, a gente é que cria para nós as aflições, assim como as felicidades. Então a gente tem que lembrar que quando a gente tem essa sede de justiça, muitas vezes é aquele antigo sentimento de déspotas cruéis que nós fomos no passado. Então que esses sentimentos ruins não aflorem e que a gente possa ver, a partir de hoje, quais são as intenções que nós temos e o quanto a gente pode modificar o curso das nossas vidas, procurando cada vez menos trazer aflições para as nossas vidas. Porque tudo aquilo que a gente faz hoje vai refletir amanhã. E todas as dificuldades que a gente já encontra na nossa vida, elas vieram do ontem. Então que a gente possa, a partir de hoje, fazer um amanhã diferente, com menos aflições e com menos tormentas. Porque como disse Jesus, bem-aventurados são os que sofrem, porque serão consolados. Mas precisamos lembrar que precisamos sofrer, mas sofrer com paciência, sem lamúrias e sem lamentações. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa se encontrar numa próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado, Patrícia, pelo teu Evangelho, pela explanação do Evangelho neste domingo de manhã. Gostaríamos de lembrar que esta reunião acontece, semelhante a esta reunião, acontece também às terças-feiras, às 20 horas. E gostaríamos de lembrar também que acontece de segunda a sábado, o programa Momento Espírita pela Rádio Cultura FM 107,3, em 2 horários, às 6h30 da manhã e à 1h da tarde. Momento Espírita, Rádio Cultura FM 107,3. E antes de nós encerrarmos, fazermos a prece final, gostaríamos de agradecer a presença de todos, também aos amigos internautas, ao amigo Fernando, pela transmissão do Evangelho online. E logo após a nossa prece de encerramento, nós teremos o passe. O que é um passe? É uma transmissão de energias. Aqueles que desejarem, é só aguardar que logo serão atendidos. Então vamos, neste momento em que aqui estamos, nesta casa, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, agradecer a Deus pela vida que nos permite a cada existência adquirirmos conhecimentos, que nos permite a transformação moral dos nossos espíritos, nesta busca incessante do aperfeiçoamento intelectual, espiritual e moral. Queremos agradecer à espiritualidade amiga pelo socorro, pelo amparo, pela inspiração. E agradecermos a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, pelo amparo, pelo auxílio, por todos os momentos da nossa vida, da nossa existência,
nos trazendo a paz e a esperança. Obrigado, Jesus, que assim seja. Nosso bom dia a todos, muita paz.